Glória a Deus. Meus amados, que bênção, olhando a igreja reunida nesse lugar, nesse momento, nesse dia, e vendo um número tão maravilhoso de irmãos. Um dia de futebol, de oitavas, de finais. Sinceramente, olha só, eu acho que ninguém teve tanta fé, que colocaram só uns 20 coisas de ceia aqui, achando que só ia ter um grupinho pequeno. Mas olha, eu quero declarar aqui que eu, eu amo a Igreja Batista Central. Os irmãos são bênçãos. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Meus queridos, é tão bom a gente poder servir a Deus, servir ao Senhor. Tão bom a gente poder fazer a obra do Senhor, acima de tudo, em qualquer época e circunstância da nossa vida. E a gente sempre se surpreende. Por exemplo, até mesmo num dia como hoje, né? E o futebol concorre com o horário de culto. Eu realmente vi muitas igrejas. Não quero julgar, não, logicamente, né? Tem casos e casos. Por exemplo, talvez em cidades grandes o pessoal possa ter mais dificuldade. Mas mesmo assim, eu não sei se eu faria isso, não. Eu fazia igual. O que teve na quarta-feira mesmo? A abertura foi na quarta, Arnaldo, que eu perguntei a você e o Wander se a gente cancelaria o culto. O que teve na quarta? Lembra? Foi o quê? Foi o jogo, né? Foi o jogo. Cadê você tá? Foi um jogo que teve na quarta também, né? Aí, o Arnaldo falou uma coisa, é verdade. O Arnaldo falou. Ainda que esteja eu, você e o Wander, a gente adora o Senhor. Aí, quando chegou aqui, a gente se surpreendeu, porque estava o mesmo grupo, umas 10, 11 mulheres, uns 10, 11 homens, orando, buscando a Deus. E a gente sempre se surpreende em ver os irmãos no dia de hoje, né? É uma igreja que prefere cultuar ao Senhor. Isso é bom. Eu me surpreendi porque entendi também que tem casos que é mais difícil. Por exemplo, o pessoal depende de ônibus, né? Parece que os ônibus deixaram de funcionar no horário do culto também, né? Mas a irmã Rosângela e a irmã Fátima vieram do Cinturão Verde a pé. Aí eu falei, mas como que vocês chegaram aqui? Pegaram o ônibus mais cedo? O que houve? Eu falei, não, viemos a pé. Eu falei, já pensou se eu caio na cilada de não vir para um culto? Eu ia ser condenado, né, irmã? As irmãs, não que elas iam me condenar, não, mas estou falando no dia do juízo final lá. As irmãs estariam testemunhando com a vida delas, né? Que não teve obstáculo, não teve problema nenhum. Às vezes eu morando aqui do lado, não veio, com carro não veio, mas Deus levanta irmãs que vêm talvez da roça, de outros lugares, porque tem como prioridade servir a Cristo. Então, a gente trabalha lado a lado com os irmãos e a gente honra os irmãos e a gente cultua. Isso, meus irmãos, é bênção demais. Eu queria continuar falando sobre isso, sobre priorizar Cristo. É verdade, sabe qual é o tema da mensagem de hoje, meus irmãos? Eu queria falar sobre paixão por futebol e paixão por Cristo. Paixão por futebol e paixão por Cristo. E o texto que eu escolhi é de Mateus, capítulo 13. Nesse culto de abertura de missões, deste ano da campanha de missões estaduais, eu gostaria de pensarmos nesse tempo que Deus nos permite estarmos juntos, sobre essa temática, paixão por futebol, paixão por Cristo, versus paixão por Cristo. Minha voz meio abalada, porque eu acabei pegando infecção de garganta. E aí, mas eu já estou medicado, né? Não é para a morte, eu creio que eu vou sobreviver. Mas no antibiótico e deu uns probleminha aqui, mas não é gripe não, viu, também. Não precisa sair correndo de mim também não.
não é Covid e nem nada. Diz assim o texto do 10 ao 18. Mateus 13, 10 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui, os irmãos acompanham. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entenderei, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, vós, a parábola do semeador. Portanto, meus irmãos, essa passagem da Bíblia, ela está no meio, ou faz parte da parábola que Jesus contou do semeador, uma passagem muito conhecida nossa. E os discípulos perguntaram por que Jesus falava por parábolas. E Jesus, então, interrompeu ali para falar. Eu falo por parábola por dois motivos. Primeiro, é para facilitar aqueles que são salvos, para que eles entendam, ouçam, vejam, né? E para os que vão se perder, para dificultar, para que eles não se convertam mesmo. Né? Então, é para facilitar e dificultar. Esse é um dos propósitos, mas existem outros motivos da parábola. Né? Jesus falou assim, falou dessa maneira, dizendo que o propósito dele falar por parábola seria exatamente este. Né? E depois Jesus, então, explica o que significava aquela parábola do semeador. Meus irmãos, aproveitando essa Copa aí, fazendo essa comparação entre o futebol e a vida espiritual, o que torna o futebol uma paixão tão grande, tão empolgante? Por que as pessoas se doam tanto pelo futebol? É possível um crente se apaixonar por Jesus como as pessoas se apaixonam tanto por futebol? Podemos ter a mesma entrega que as pessoas têm pelo esporte, especificamente aqui, pelo futebol? O futebol, ele é interessante mesmo. Eu acredito que a bola... Vocês já imaginaram quantos esportes existem usando a bola? São muitos, são diversos. Então parece que a bola tem uma magia, a bola tem um negócio que atrai demais. Uma criancinha, por exemplo, o Miguel está com 1 ano e 3, né? 5 já? 1 ano e 5 meses. Você tem que ver o Miguel quando rola uma bola, nosso neto. Eu falei, esse menino vai ser um cracaço de futebol. Meus irmãos, ele sai correndo atrás da bola, ele dá chute certinho, ele não erra um chute. É impressionante. E toda criança é assim, onde a gente está. Se rolou uma bola, ou chuta, ou joga para cima. Então parece que esse negócio atrai mesmo. Parece que isso não foi criado, porque parece que isso tem algo dentro, uma magia dentro do ser humano. Né? Ninguém pode ver uma bexiga, pode ver uma bola, criança e adulto também.
Se não for por um esporte, é por outro, né? Os homens mais, mas as mulheres hoje em dia também. Você vai num estádio de futebol, você vê quase que a mesma quantidade de mulheres. Então atrai demais o esporte e o futebol, mais ainda. O Brasil, ele já foi conhecido no mundo inteiro como o país do futebol. Hoje, a seleção está em baixa. Eu nem sei se o Brasil passou hoje. Alguém pode confirmar esse? Foi? Foi não? Sério, rapaz? Perdeu mesmo? Para você ver. Então, confirmando o que eu estava acabando de falar. Já foi conhecido como o país do futebol. Hoje em dia, nenhuma seleção respeita a nossa seleção brasileira. A gente vê quando joga aí, qualquer um. Parte para cima e o Brasil fica naquele futebol que quem é das antigas, como eu. Eu me lembro da seleção parte da década de 80, aí eu já consigo me lembrar aí da seleção de 82, 86. Eu me lembro demais, aquela seleção que... Né? E aquilo atraiu o mundo inteiro. O Brasil realmente era um encanto nessa arte de futebol. E hoje mesmo, eu estava vendo uma parte do primeiro tempo e o Brasil ainda gera muitos torcedores até fora. Né? Estava vendo, tanto num vídeo durante a semana aí, do Bangladesh, como agora na Globo, estava mostrando lá num determinado local, cheio de gente do Bangladesh, lá no país, torcendo, mas vibrando. Mostrou um texto do jogo passado, que quando o Brasil fez um gol, aquele povo, né, ficou igual brasileiro, parecia que era vídeo gravado em algum local do Brasil. Mas hoje, irmãos, não é. Porém, os brasileiros ainda são apaixonados por futebol. Os clubes de futebol ainda conseguem gerar isso no brasileiro. O brasileiro ama o futebol, ainda que a seleção não tenha caído muito de produção nesses últimos anos para cá. Mas os times ainda arrastam multidões, ainda arrecada bilhões, ainda faz coisas extraordinárias, como, por exemplo, gera milhões de emprego no Brasil. Futebol realmente é algo que continua sendo aquilo que é. E a gente pensa, né, uma pequena bola consegue fazer tantas coisas. As pessoas fazem loucuras pelo futebol. Eu me recordo uma época aí que o Corinthians foi disputar o Mundial no Japão, se não me engano, né? E contra um time, a Borussia, e o estádio estava cheio de gente daqui do Brasil, do corintiano. A gente vendeu, deve ter vendido até a casa, deve ter vendido tudo para poder estar lá. Então as pessoas, elas fazem loucuras, elas compram tudo do clube. Tem camisas que se lançam assim com antecedência e esgota antes de chegar nos postos de venda. Por exemplo, da Nike, a Nike vai ser a patrocinadora, vai vestir o time. Aquilo vende porque as pessoas compram e são fiéis, mas fiéis aos seus clubes, fiéis a essas paixões. As pessoas viajam, como eu disse, para qualquer lugar. Vi ontem, aliás, um repórter do Paraná, que o Curitiba parece que está no auge. Ele falou assim: o Curitiba for para qualquer disputa aí sul-americana, eu já estou guardando dinheiro porque eu vou em todos os jogos que tiver aí da Sul-Americana. Eu vou fazer isso aí pelo meu time. As pessoas apostam em jogos, perdem recursos apostando por causa dessa paixão. As pessoas brigam, as pessoas se matam pelo futebol, pela bola. O apóstolo Paulo, como Jesus aproveitava
essas realidades sociais, as questões sociais, para transmitir a mensagem. O que Jesus fez com a parábola do semeador foi realmente isso. Aproveitavam as questões sociais para plantar a mensagem do reino, para comparar a mensagem do reino. E Paulo não foi diferente. Paulo aproveitava muito os Jogos Olímpicos, tanto em Corinto, que tinha Jogos Olímpicos, como em Éfeso, que era sede de Jogos Olímpicos, para que ele pudesse falar. Eu imagino que em determinados momentos, assim como na Copa do Mundo, que aquela paixão está, né, nos corações, nas mentes, o apóstolo Paulo, em determinado momento, vendo aquele frenesi da sociedade, do povo, deve ter aproveitado para pregar, para escrever, para falar. Certamente ele pregava, era provável, porque ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre os atletas olímpicos, sobre o corredor, o lutador, né, sobre a coroa, sobre o pódio. Então era comum. Então, certamente, Paulo era também, né, como um cidadão, tocado pelo aquele fervor. E nós somos também. Nós somos tocados pelo fervor. Passei aqui até estava falando para a Thaís, que ela mostrou a foto das ruas vazias aí na cidade, aí no centro. Eu falei, então todo mundo veio para o Vila Container. Porque quando eu cheguei aqui, fui trazer a Jana, ela falou, meu Deus do céu, estava lotado aqui no Vila Container. Aquilo gera, né, na gente também aquela coisa. Tudo para em prol do futebol. Meus irmãos, o futebol e a vida espiritual. O que a gente pode tirar nisso? O futebol ele tem uma unidade incrível. Incrível. A unidade do futebol. Há um espírito de equipe muito grande. Todos querem o mesmo daquele time. Todos querem chegar lá naquele gol. Todos estão lutando por uma causa, chegar na vitória lá. Todos querem o campeonato. Todos têm um objetivo só no futebol. Ninguém está dividido quanto a isso. Todos lutam contra o mesmo adversário. Olha que comparação. Todos têm um adversário ali em campo, em comum. Então, essa unidade faz com que cada um guarde a sua posição. Cada um tem onde está. Cada um tem a sua posição no campo, mas todos com posições diferentes, sabem exatamente, treinam para isso, sabem exatamente qual é a unidade de todos, do goleiro ao atacante. Aquilo não pode rachar. Quem conhece um pouco de futebol, às vezes, quando tem um atleta ou alguém muito influente nos vestiários, ele está rachando o grupo, ele é tirado, porque ele está causando tumulto ali, ele está quebrando a harmonia, essa unidade, porque não pode, porque ele pode prejudicar o esforço de todos. Há uma unidade e todos precisam dar o seu sangue. Quer ver um exemplo? Quando alguém é expulso numa partida. Então, os 10 que ficaram têm que se doar mais ainda para compensar um que foi expulso. Então, nós vamos lutar, todos nós vamos lutar, para que cada um, compensando um pouco, possa suprir a falta daquele. E às vezes dá certo mesmo, às vezes o time até consegue ganhar com 1 a menos, com 2 a menos, como a gente já viu, por causa do esforço de todos. Um atleta, Paulo também falou sobre isso, eles se sacrificam em tudo. Um bom atleta, eles sacrificam lazer. Tem uns que alopram, não estão meio, mas o verdadeiro atleta, eles são completamente zelosos quanto a isso, sacrificam lazer, sacrificam alimentação regrada mesmo, para não
aumentar o peso em nada, não trazer prejuízo, sacrificam noitadas, como eu disse, tem exceções, sacrificam famílias por causa dessa paixão que eles têm. E a igreja? E a igreja? Meus irmãos, não é diferente. A igreja que é um corpo, ela é una. A igreja é comparada na Bíblia com esse corpo para mostrar que a igreja tem uma unidade maravilhosa, tremenda. Ela é unida. A igreja é uma equipe também. A igreja tem uma mesma luta, tem o mesmo propósito. A igreja tem o mesmo alvo. A igreja, ela tem o mesmo adversário. A igreja tem a mesma causa, a mesma luta. A igreja, ela caminha para um só destino, a igreja do Senhor. Às vezes falha em determinados momentos em alguma igreja local. Às vezes pode, meus irmãos, essa unidade ser também rachada, como em algum time pode acontecer. E quando isso acontece, meus irmãos, e as pessoas começam a se digladiarem, a concorrerem, a brigarem, o diabo sabe que se ele fizer isso aí, o prejuízo é grande. Quando essa unidade está ameaçada, até porque nós somos imperfeitos, a nossa natureza e também nossos relacionamentos, nós morremos nos nossos relacionamentos harmoniosos com Deus, primeiramente, mas com o nosso próximo. Há um prejuízo muito grande. A igreja às vezes fica andando em ciclo, não sai do lugar. Mas quando essa unidade está acontecendo na igreja, há um avanço, há uma vitória muito grande, há uma conquista muito grande. Há coisas maravilhosas feitas quando a igreja está unida. Quando a igreja pensa em fazer alguma coisa dar certo, alcança os alvos, se consegue o propósito, consegue construir. Eu me lembro, a gente passou 11 anos construindo esse prédio aqui, nos nossos inícios, no nosso início aí, nos primeiros anos. E naquele momento, por mais que houvesse, logicamente, problemas entre nós, como sempre há, mas a igreja estava bem unida num propósito, unida na construção, unida nessa conquista, construir um prédio. Começamos a construir com menos de 100 pessoas. Compramos o terreno daqui com menos de 100 pessoas. E foi o início de tudo. E foi até o final. A igreja não parou em momento algum de construir. Porque quando há essa unidade, meus irmãos, em 100 pessoas, em 50 pessoas, vamos conquistar isso, vamos comprar as cadeiras, vamos nos unir. Quantas pessoas? Não importa, 50, 30. Foi assim no início. Primeiro grupo lá embaixo também, vamos alugar um lugar, vamos chamar já um pastor para nos conduzir, nos abençoar aqui, vamos. Então, sempre dá certo. Quando há corações unidos, quando nós entendemos que nós temos uma missão juntos. Então, a igreja realmente ela é isso. Quando há muita bênção. Quando não há, e às vezes essa unidade ela é rompida, quebrada, a igreja ela enfrenta bastante prejuízo. Agora eu quero falar sobre a motivação. O futebol é um grande exemplo de motivação. O futebol, ele tem como propósito e talvez maior motivação, na verdade, várias coisas. Por exemplo, um título. Um título para um time vale muito. Eles são motivados a ganhar um campeonato, a conquistar algo para o clube que talvez o clube ainda não tenha, a arrastar aquele campeonato, a ser o melhor do Brasil, a ser o melhor daquela região, a colocar na sua galeria mais um ano de conquista, a vencer a conquista de outros que já venceram mais do que ele. Então, isso aí motiva todos. Mas também a glória. Eu estava observando o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Estava falando que ele não precisa mais de nada. O cara já está
multibilionário. Mas, de repente, apareceu lá o pessoal vibrando quando ele passou. E aquilo via no semblante dele a alegria dele. Então, o que motiva um jogador não é mais o dinheiro, é mais a realização pessoal de ser um ídolo das pessoas. De ver que as pessoas são capazes de beijá-lo, de cheirar ele, de beijar os pés, de se abraçar, de fazer qualquer coisa por ele. Isso é a motivação que há no futebol, que há no atleta. Dinheiro, logicamente, né? Hoje em dia, o futebol paga muito caro, paga muito alto. Os caras ganham muito dinheiro. Esse dia tinha um jogador ganhando aqui no Brasil 6 milhões de reais no clube. Um jogador de fora. Foi contratado aí a preço de diamante. Eles ganham demais. 6 milhões por mês. O nome deles, às vezes o camarada vem lá da pobreza, lá da favela, lá da roça, como tem várias histórias. E, de repente, ele quer fazer o seu nome. Daqui a pouco ele pula para um time melhor. Daqui a pouco ele é vendido para a Europa. Daqui a pouco ele vai disputar uma liga europeia. Então, a motivação dele é, sem dúvida nenhuma, elevar o seu nome. E também a realização pessoal. A maioria dos bons jogadores do Brasil, principalmente da época aí passada, eles eram apaixonados por futebol. Diz que o Ronaldo, o fenômeno, o camarada não gostava nem de estudar. Estudava em escola pública, na comunidade do Rio de Janeiro, mas diz que ele saía da escola para ir jogar futebol com a molecada, para ir para as peladas dele lá. Porque eles são apaixonados, eles fazem o que a maioria absoluta, eles fazem o que eles têm paixão também, como qualquer um. Eles são apaixonados pelo futebol. E nessa questão de motivação, meus irmãos, cada equipe, principalmente as mais ricas, elas têm equipes para trabalhar só a parte anímica, o ânimo das pessoas. Eles têm equipes profissionais para trabalhar essa parte da motivação. Equipes e mais equipes, e todos estão ali em função disso, em fazer com que as pessoas estejam cada vez mais motivadas, cada vez mais animadas. Às vezes, quando tem um problema psicológico em algum atleta, ali tem equipes para poder não deixar o ânimo dele cair, para poder não deixar o psicológico dele lá embaixo. Então, é o tempo todo eles sendo motivados, e até mesmo a arquibancada. O que vem da vibração gera nele uma motivação extraordinária. E isso é verdade. Meus irmãos, no estádio de futebol, quando você vê aquilo mesmo, parece que você nem raciocina da vibração, dos cantos, da empolgação da torcida, levando os jogadores a se animar e tentar correr atrás e tentar vencer. Então, o futebol é um exemplo disso também. Ele gera motivação na pessoa o tempo todo. E a igreja? O que nós encontramos na igreja? Basta perguntar, meus irmãos, o que nos motiva? Qual é a nossa motivação? O que faz com que a gente também esteja servindo a Cristo? Tem que ter algo que nos motive muito mais do que tudo isso que eu falei. Dinheiro, fama, nome, sucesso, glória e tantas outras coisas, qualquer outra coisa. Qual é a coisa que mais motiva um servo de Cristo, a mim e a você? Eu vou ler alguns textos da Bíblia e eu creio que você vai concordar comigo. Primeiro, Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. Qual é a motivação da igreja agora? Porque se a gente perder essa motivação, meus irmãos, a gente vai trocar Jesus por qualquer coisa. Vamos ler juntos? Vamos fazer essas leituras juntos aqui? No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está onde?
Você tem motivação por saber que o seu nome, o meu nome, já está registrado nos céus? Não tem motivação maior. A gente não pode perder, isso nos motiva mais do que receber toda a riqueza e toda a glória do mundo. Satanás tentou Jesus, querendo seduzir Jesus a isso. Satanás falou, esse mundo foi me entregue, eu te dou. Quer o mundo todo? Aí, em uma outra ocasião, Jesus, o que adianta ganhar o mundo todo, perder a alma? Porque o que mais importa é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Então, não tem outra conquista maior para a igreja de Cristo. Apocalipse 2, 26. Apocalipse 2, 26. Vamos ler? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Meus irmãos, alguém diz que aqui é no milênio. Não importa, seja no milênio, seja agora, nessa década, nesse século. O importante, meus irmãos, é que os vencedores receberão a autoridade do próprio Cristo e receberão coroa, dar-te-ei. É uma versão que fala, dar-te-ei a coroa, nesse texto, né? Eu li numa versão que falava isso. Mas, enfim, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Paulo fez essa comparação também com jogos. Então, vamos falar juntos, o 24 até o 27. Vamos juntos? Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, Paulo, ele diz aqui que ele lutava, que ele corria, que ele era motivado pela coroa incorruptível, pela vida eterna, por aquilo que é de mais importante, ser incorruptível. Meus irmãos, é eterna, absolutamente eterna. O futebol é temporário, é passageiro, ou qualquer outra paixão. Hoje nós vivemos, né, esse frenesi da Copa aí, mas nada disso preenche. Nada disso é alegria plena. Mas a coroa que está preparada para mim e para você, meus irmãos, essa deve ser a nossa maior motivação, a nossa maior alegria, nossa maior paixão. Isso sim. Outro texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Esse texto é muito conhecido, mas Paulo também fala de Jogos Olímpicos. Vamos falar juntos o 7 e o 8. Combati, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Mara falou aqui que está muito próximo. Mas aqui, quem está aqui me ouvindo, quem ama a vinda de Jesus? Você ama a vinda de Jesus? Você deseja? Ou talvez você ainda seja aquele crente que fala assim, nossa, Jesus não pode voltar agora porque eu não me casei, eu não ganhei, ainda não ganhei dinheiro, não construí minha casa. Não, todo crente ele tem um desejo pela vinda do Senhor Jesus. Mas Paulo, ele fala sobre a coroa, mais uma vez, a coroa da justiça que está guardada. A coroa da justiça está preparada, está guardada, está reservada no céu para nós, meus irmãos. Então, nós estamos aqui num bom combate, Paulo fala. Mas um bom combate que, se nós lutarmos até o final, nós já recebemos a coroa que já está
reservada, a coroa, como era dos atletas, do louro lá. Era o atleta olímpico, vencedor, campeão. Foi o melhor do mundo. Nós também seremos coroados pelo Senhor. A maior motivação, meus irmãos, da igreja, minha e sua, nunca pode deixar de ser, é Mateus capítulo 25, versículo 34, quando nós ouvirmos as doces e maravilhosas palavras de Jesus Cristo, dizendo isso para mim e para você. Vamos falar o que Jesus nos dirá? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem vai estar aqui à direita de Cristo? Diga amém. Então ele dirá para todos nós, meus irmãos, vamos falar as doces, lindas e preciosas palavras de Jesus que ele dirá um dia para nós. Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação. Meus irmãos, o que é que motiva a igreja? O que é que faz a gente perseverar com Cristo o tempo todo? Senão isto, essa é a nossa motivação. É diferente da do mundo, é diferente da do futebol. Mas o futebol serve como exemplo, porque as pessoas elas são motivadas por algo que vai passar. Nós estamos sendo motivados pelo próprio Jesus, pela palavra de Deus, por algo incorruptível, por algo glorioso. Algumas outras comparações. Futebol. O futebol tem um alto investimento. Tudo é muito de alta qualidade, meus irmãos. Hoje, principalmente, com a tecnologia de ponta. As chuteiras, tem chuteiras que são feitas personalizadas. Grandes indústrias. A bola, meus irmãos, a tecnologia que hoje é a bola, você nem imagina. Eu estava vendo uma vez, um dia aí, uns meses atrás, um jogo do Campeonato Brasileiro, mas é o seguinte, a qualidade do jogo do futebol brasileiro, aí sabe por que o Brasil está tão em queda, né? Que eu estava vendo um jogo de dois times grandes do campeonato que estão bem. Eu falo, cara, como esses caras estão perebas? Porque o camarada, o jogador, ele foi pela linha direita, ponta direita, antigamente a gente chamava ponta direita, né? O camarada foi, levou, traçou, chegou na linha de fundo, ele fez aquele cruzamento, voltando a bola para pegar os atacantes, os camaradas que estavam chegando, entrando na área. E, de fato, ele conseguiu achar o cara chegando com velocidade. Estava bem na marca do pênalti, o cara estava chegando. Né? Porque todos avançam e ficam ali para proteger, né? Mas quando ele cruza, voltando um pouco ali, ele pega os caras que estão entrando, aí os caras só dão aquele tapa na bola e a bola entra, né? Mas o camarada, ele fez uma lambança, que a bola subiu mais de 200 metros. Ele estava como daqui a ali para fazer o gol. Ele deu esse chute, que a bola subiu mais de 200 metros nessa... Ou seja, subiu a bola. Eu falei, não é possível. Porque na época que eu jogava lá no Ceará, na época que a gente jogava, meu irmão, se eu fizesse um negócio desse, eu tenho certeza que alguém falava, ô Zé, pode sair, você está avacalhando nosso futebol. Porque quando a gente queria atrapalhar um jogo, a gente perdia gol. A gente chutava a bola para os espinhos. Foi o que o cara fez. Agora você vê, como é que chama? A grama é perfeita. Tem os melhores agrônomos contratados para cuidar da grama. Na época a gente jogava descalço. Os melhores jogavam com quichute. Eu lembro para isso. Eu me lembro que na nossa época tinha gente que dividia a chuteira com o outro. Falava, tu vai jogar com a esquerda ou com a direita? Ah, eu vou jogar com a esquerda. Então me empresta a direita. Mas é verdade. E a gente fazia, era bonito, rapaz. A gente jogava e jogava de verdade, com a bola torta, velha. Né? A bola já tinha passado do ponto. Mas hoje é isso. Hoje tem tudo tecnologia. Talvez seja por isso que não surge mais craques, como eu, por exemplo.
Por exemplo, meus joelhos já estão tudo detonados aqui, né? Eu não tenho mais joelho, eu tenho duas coisas aqui, mas são tudo detonados. Foi futebol. Comecei muito novo minha carreira, ou seja, não ganhei nada com isso. Meus irmãos, futebol tem um investimento alto. O futebol, eles defendem uma honra, defendem uma história, defendem uma tradição, defendem uma camisa, defendem bandeira, defendem o escudo, defendem as cores dele. O futebol, eles têm uma tradição no futebol grande. Ali está a alma, está a paixão, o coração, a vida, é o que arrasta o futebol. E a disciplina no futebol, já percebeu? Hoje tem tribunais desportivos para punir qualquer coisa que acontece fora das regras do futebol. Eles punem qualquer coisa. Tanto numa partida de futebol, está ali, eles são regrados em tudo, tem a regra pessoal, a regra para treinar, a regra, mas também o próprio esporte tem regras cada vez mais rígidas, a ponto de a torcida se vibrar e falar hoje, principalmente nessa questão hoje social, se tiver gritos homofóbicos, né, racista, misóginos e coisa parecida, aí, meus irmãos, o clube todo é punido. É uma disciplina tão grande no futebol. Tem tribunais criados aí com juízes, desembargadores que tratam disso. Então, a disciplina é muito grande, com punições severas. E a liderança do futebol são vários líderes. No futebol tem juiz, tem técnico, tem presidente, tem os preparadores, tem um capitão dentro. E a igreja, meus irmãos? E a igreja? A igreja tem um investimento. O nosso investimento é em almas. Há investimento de recursos, porque na terra a gente não faz nada sem dinheiro. A causa de Cristo tem o investimento da nossa própria vida, porque nós dissemos sim pela causa do Senhor. É preciso a gente renunciar à vida para atender o chamado. A gente diz sim. A gente vai para qualquer lugar quando o Espírito Santo chama e não adianta fugir do Espírito Santo. A gente abre mão de qualquer coisa quando o Senhor Jesus ele toca no coração. Enquanto a gente não obedece, a gente não fica em paz. É assim que o Senhor faz com o povo dele, com a igreja dele, em todo o tempo. Então, há um investimento muito maior, que é o investimento de vidas, o tempo todo. E também, na causa de Cristo, nós sacrificamos tudo, sacrificamos a nossa vida aqui na terra, porque Jesus falou que quem não deixar tudo que tem por amor a Ele e ao Evangelho, não pode ser discípulo dele. Então, para um crente, a igreja renuncia o tempo todo. Então, o investimento é alto também. Muito maior. Outra coisa, né, comparando com o futebol, nós defendemos com ardor também o Evangelho. Nós defendemos com paixão, porque nós temos uma causa. Nós temos os nossos hinos. Nos estádios eles têm, nós temos os nossos hinos onde a gente canta as vitórias, quando a gente celebra Cristo. O templo é o nosso estádio, sem dúvida nenhuma. O nosso ídolo não é um jogador de futebol, é um só, é Jesus. A nossa bandeira e o nosso escudo é a cruz. A cruz. O céu, a vitória. Nós bradamos a vitória. Nós vibramos pelas almas que se convertem, pela vitória do reino. Os anjos também vibram. Em Lucas diz que há alegria nos céus diante dos anjos quando um pecador se converte. Então, quando uma pessoa se converte, os anjos vibram, celebram. Eu acho bom quando a gente acho muito legal, quando a gente está batizando, eu vejo a alegria dos irmãos. A alegria de ver pessoas indo às águas, sendo resgatadas do mundo. Nós temos um alvo, uma conquista. Nós temos uma missão, que é o nosso campeonato. A missão dada por Jesus, Mara leu aqui, Mateus capítulo 28,
8, né, a grande comissão. Isso foi dado por Jesus. Quanto à nossa disciplina, meus irmãos, só o que existe na Bíblia é a disciplina do crente. O crente, principalmente nos dias de hoje, pode estar em baixa. Mas como Paulo falou de um atleta que corria, que esmurrava seu corpo, que se sacrificava, também existe uma disciplina muito grande para um crente. E nós devemos estar preparados o tempo todo. O Evangelho nos prepara, a igreja é o nosso preparo, é onde a gente está aqui aprendendo para a gente estar bem representando Jesus no mundo, sem dúvida nenhuma. A igreja tem defesa e tem ataque, porque para nós tudo está em jogo. E como o futebol, existe mais torcedores também no reino de Deus do que atleta. Por isso que Jesus falou, rogue ao Pai, para que o Pai mande mais jogadores, tire gente das arquibancadas que estão no espetáculo, olhando, observando, e rogai ao Pai para que tire mais pessoas para vir jogar. Quanto ao atleta de Cristo, quanto àquele que joga na causa do Senhor, ele é sempre titular, ele nunca é reserva, ele sempre está escalado para ele estar trabalhando, seja em qual função for, ele está ali. Meus irmãos, concluindo, muito já foi dito sobre futebol e fazendo a comparação. O fato é que na igreja precisa de craques. No reino de Deus precisa de pessoas apaixonadas por Jesus. No time de Cristo precisa de pessoas mais motivadas, mais unidas, pessoas que se doam cada vez mais por Cristo. Não por uma denominação qualquer, não por instituição, mas a Cristo e ao chamado dele na minha e na sua vida. Meus irmãos, concluindo, a igreja, como o time de Cristo, ele como nosso capitão, treinador, presidente, dono do clube, entre aspas, que é a igreja. Você se sente como esse jogador de Cristo na causa dele? Você ainda se sente? Porque há muitas que às vezes já não se sente mais. Pode estar se sentindo já fora de tudo. Pode estar se sentindo pendurado à chuteira. Mas não, de forma nenhuma. Outra coisa também, quando você se vê perdendo o jogo, você ainda luta para virar esse jogo, ou você entrega os pontos e fala, vamos deixar para lá, não adianta mais lutar. Porque um verdadeiro cristão, ele sempre está lutando até o fim, não existe batalha que o cristão pare de lutar com Cristo, porque ele é o general, ele que vai à frente, ele é o nosso comandante, a batalha do Senhor, sempre. Você ainda defende a bandeira de Cristo? Ou você está defendendo outras bandeiras aqui? Ou até mesmo o futebol? Mais do que Cristo. Uma certa vez eu estava num congresso de pastores, tem um pastor velhinho nosso, aí já está com uns 90 e tantos anos, pastor Irlande Pereira de Azevedo, formado lá no Betel, logo no início. E o pastor Irlande estava pregando para uma multidão de pastores, assim, né? Aí ele tocou no assunto de futebol. Ele estava em Minas, né? Ele falou, o Atlético e o Cruzeiro. Aí o pessoal riu, os pastores riram. Aí teve um pastor que se levantou já idoso, aí começou a dar aula de futebol no meio da pregação dele. Não, pastor, peraí, o Cruzeiro não é assim não, o Cruzeiro é assim, ele contratou não sei quem, ele chamou não sei quem. Aí o pastor parou, né? Eu falei, irmão, você conhece mais de futebol do que de Bíblia. Aí o pessoal riu, debochou dele, ele fez aquilo. Mas para a vida de muitos crentes é assim. Mas, meus irmãos, qual é a nossa maior defesa? Qual é a sua maior paixão? Por que mais você luta? Você ainda se sente esse convocado para o time de Cristo? Você ainda defende essa bandeira com mais ardor do que qualquer outra coisa de fato na terra? Nós estamos iniciando missões quando a gente vai aprender aqui, ouvir muitas informações sobre Minas Gerais. Nós vimos aqui
como o nosso povo é diversificado, né? Nós temos aqui multiculturas. E a gente vai aprender. Essa campanha de missões, conversando com o nosso time de missões daqui, a gente vai aproveitar para divulgar mais sobre missões. A gente nem vai falar, porque na questão financeira, os irmãos, eu acredito muito na Igreja Batista Central, que a gente faz um evento, levanta recurso para missões, e o que levantar vai ser enviado para missões, um almoço, ou coisas que os irmãos vão trabalhar. Mas o que a gente quer é orar por missões, ouvir falar sobre missões, ver os testemunhos de missões, como daquela senhora de 90 anos, que foi alcançada e se batizou. É isso que a gente quer. A gente precisa viver missões, a gente precisa orar por missões, nosso coração precisa pulsar, para que haja mais paixão, meus irmãos, porque, infelizmente, a nossa natureza humana, ela faz com que a gente se apaixone por outros. A gente tem outras paixões, sabe, os pequenos ídolos que vão roubando o nosso coração. O crente, ele não pode, num momento como esse aí, perder o ânimo com Cristo por causa do futebol, perder o ânimo por causa de outras coisas, perder a paixão no seu coração. Meus irmãos, o que nos motiva mais a estarmos aqui, como povo de Deus, é a gente poder caminhar com Jesus todos os dias, caminhar com Ele, viver para Ele, ser dEle, e passar a eternidade com Ele, nada mais. Nosso trabalho aqui é temporário, as nossas conquistas aqui são rápidas, temporárias também, mas nós estamos caminhando para a eternidade. Nós somos comprados como jogadores do time de Cristo por bom preço, alto preço, o preço da cruz. Por falar nisso, vamos participar da ceia agora.